O cristianismo se espalhou por vários continentes, o Islã também. Mas o hinduísmo, apesar de ser uma das religiões mais antigas do mundo e de ter moldado grandes civilizações, nunca se tornou uma fé majoritária fora da Índia, do Nepal e de algumas regiões próximas. Por que isso aconteceu? Uma resposta complexa como essa tem várias camadas. Então vamos passar por cada uma delas. Devemos começar pelo básico. O que é o hinduísmo e por que ele se tornou dominante na Índia em primeiro lugar? O hinduísmo não tem uma única data de origem. Ele tem suas raízes nas crenças antigas que chegaram ao noroeste da Índia, com o povo védico por volta de 1500 a.C. A língua da religião védica, o sânscrito, continuaria sendo a língua da religião e da alta cultura na Índia por milênios, e muitos dos deuses e histórias do hinduísmo vieram das crenças védicas. Entre 1500 e 1000 a.C., o povo védico se expandiu por grandes partes do norte da Índia, espalhando-se para o leste na região do Ganges ao longo do tempo. Foi em parte conquista, em parte colonização e em parte assimilação aos povos que já estavam lá. A religião védica e seus textos os acompanharam, criando uma cultura religiosa única em toda a Índia. No século VI a.C., uma combinação de urbanização e outras mudanças políticas e sociais fez com que a religião védica também evoluísse. Mudança para moralidade pessoal em vez de ritual público. O crescimento de novas correntes devocionais e filosóficas, incluindo ideias que mais tarde floresceriam nas tradições Bhakti, e novos textos como os Upanishads, resultaram em bases fundamentais para o que hoje reconheceríamos como tradições hindus posteriores. Essa síntese hindu se desenvolveu ao longo do final do primeiro milênio antes de Cristo e nos primeiros séculos depois de Cristo. Ao mesmo tempo e por muitos dos mesmos motivos, ocorreu também o surgimento do budismo e do jainismo na Índia. Essas religiões frequentemente coexistiam, se sobrepunham em suas práticas e debatiam entre si sem traçar limites rígidos, o que levou a um nível incomum de mistura e flexibilidade religiosa. Mas o hinduísmo é único por alguns motivos. Em primeiro lugar, nunca houve uma doutrina única e consensual. A religião não tem um fundador específico nem um texto central. O hinduísmo é uma família diversa de muitas crenças diferentes. Alguns hindus adoram Vishnu como a divindade suprema, outros adoram Shiva, outros adoram Shakti. Embora textos como os Vedas e o Bhagavad Gita sejam altamente respeitados, existem muitos outros textos considerados sagrados e muitas formas de interpretá-los. Combinando tudo isso com vários tipos de tradições locais e até práticas pré-hinduístas, você acaba com uma religião que tem muito pouco em comum com os sistemas de crenças claramente definidos das religiões abraâmicas. Na verdade, essas crenças são tão diversas que o hinduísmo se tornou um termo guarda-chuva moderno, popularizado por pessoas de fora e especialmente padronizado na era colonial, para categorizar muitas tradições indianas relacionadas sob um único nome. Então, qualquer discussão sobre o hinduísmo precisa reconhecer que hindu significa muitas coisas diferentes, e muitas das comunidades que agora chamamos de hindus não se descreviam usando essa única categoria moderna até relativamente pouco tempo atrás. Daqui para frente vamos manter nossa definição de hinduísmo ampla, então, e procurar pela disseminação de qualquer uma das diversas crenças e tradições que se enquadram nessa categoria. A cosmópole sânscrita e os reinos hindu-budistas. Então temos o hinduísmo em toda a Índia graças aos povos védicos e à síntese hindu. Onde ele se espalha além disso, o hinduísmo na verdade teve bastante sucesso além da Índia por muito tempo. Desde o início do primeiro milênio até o início do período moderno, o hinduísmo e outras religiões indianas, especialmente o budismo, podiam ser encontrados em todo o Sudeste Asiático. Ele foi espalhado principalmente não por conquista ou por grandes instituições missionárias, mas por meio de trocas de longa distância, à medida que a Índia se tornou a principal influência no comércio, cultura, religião e política da região. O ponto principal é que essa disseminação seguiu rotas, não exércitos, portos, redes de mercadores, cortes reais e o prestígio do conhecimento indiano. E porque era principalmente costeiro, impulsionado pelas elites e ligado ao status e à administração estatal. Os estudiosos chamam esse sistema de cosmópole sânscrita, a alta cultura indiana,
filosofia e política, que ainda eram conduzidas principalmente em sânscrito, tornaram-se o ideal ao qual governantes de toda a região aspiravam. Você pode pensar nisso como o latim na Europa medieval. Embora a população em geral falasse suas próprias línguas e tivesse suas próprias culturas, as elites eram unidas pela admiração por um conjunto comum de ideias, histórias e filosofias nesse idioma. Naturalmente, a fé hindu contida nos grandes textos em sânscrito criou raízes entre as pessoas que os liam no exterior. A elite da classe Brahmani hindu tornou-se altamente requisitada como conselheiros, diplomatas e estudiosos, que podiam ser encontrados cada vez mais nas cortes de toda a região, onde eram autoridades de alto status e especialistas rituais em textos sânscritos. Devemos reconhecer o papel dos comerciantes na difusão do hinduísmo. À medida que os comerciantes indianos se tornaram presença constante nos portos do Sudeste Asiático, eles frequentemente implantavam pequenas comunidades hindus que podiam incentivar as pessoas ao redor a se converterem também. O hinduísmo era especialmente útil para os governantes, pois oferecia justificativas e diretrizes para o poder real. Diversos reinos e impérios surgiram utilizando crenças hindus para estabelecer seu domínio. Isso aconteceu muitas vezes ao longo do primeiro milênio. Os reinos de Funan e Champa no Vietnã, Chenla e Khmer no Camboja, Langkasuka na Tailândia, e mais tarde os impérios budistas de Srivijaya e Majapahit nas ilhas que hoje formam a Indonésia, junto com muitos outros. O hinduísmo frequentemente era uma das principais religiões da corte, com governantes professando crenças hindus, adotando nomes hindus e construindo templos hindus. Por exemplo, o Império Khmer do Camboja. Os governantes eram em sua maioria hindus, com nomes que invocavam divindades hindus. Eles também construíram templos hindus, sendo o mais famoso Angkor Wat. O hinduísmo era útil para governantes como Suryavarman II, porque oferecia justificativas para o poder real, com base em legitimação religiosa. A literatura em sânscrito também estava cheia de exemplos de bons governantes que os governantes Khmer poderiam emular. Com apoio real, crenças hinduístas se enraizaram na sociedade cambojana e muitos da elite se converteram para se aproximar do rei. Assim, o hinduísmo se espalhou pela Índia graças aos povos védicos e teve uma grande influência no Sudeste Asiático por meio da cultura da elite, da ideologia real e do comércio na cosmópolis sânscrita. Esses foram seus pontos fortes e sucessos. Então, por que parou por aí? Quais foram suas limitações e para onde acabou indo? Porque para que uma religião se torne global, ela geralmente precisa de um motor. Missionários, impérios ou instituições de massa. As fraquezas internas do hinduísmo. Primeiramente, o hinduísmo geralmente não tem uma tradição missionária. Praticamente nenhuma crença hindu pede aos seus seguidores para espalhar a fé para outras pessoas. Na verdade, muitas tradições hindus não trataram a conversão como um objetivo central, como outras religiões fizeram. Não existe um único ponto de entrada do tipo, junte-se ou seja salvo. E a libertação espiritual, moksha, geralmente é vista como algo buscado por meio de muitos caminhos possíveis, em vez de uma conversão única para uma única instituição. Os hindus acreditam em karma e reencarnação com base em vidas passadas. Essa visão de mundo faz com que a identidade hindu seja menos centrada em recrutamento urgente e mais focada em prática espiritual de longo prazo e tradição comunitária. Além disso, os impérios muitas vezes foram os agentes dessa expansão. Roma espalhou o cristianismo pela Europa, os impérios europeus o espalharam para a África e as Américas, e os califados islâmicos levaram o Islã para povos do norte da África e da Ásia Central. Enquanto isso, a Índia não teve impérios hindus em expansão desse tipo. Dos muitos reinos e estados da Índia, poucos fizeram conquistas significativas além do subcontinente indiano, notavelmente os Mauriyas e os Cholas, e nenhum deles estava muito interessado em conversão. No caso dos Mauriyas, muitos dos imperadores nem eram hindus para começo de conversa, mas sim budistas. Quanto aos Cholas, eles estavam mais interessados em garantir um comércio tranquilo com seus domínios imperiais do outro lado da Baía de Bengala, e não em convertê-los. Enquanto isso, os homens sagrados do hinduísmo, a classe dos Brahmanes, também não estavam interessados em trabalho missionário.
Nem todos os brahmanes deixaram a Índia, e os que deixaram foram diretamente para as cortes ou propriedades de nobres e governantes hindus, não para áreas não hindus para converter novos fiéis. Outro motivo pelo qual o hinduísmo não se espalhou muito é porque, como mencionamos, não existe um hinduísmo único. Não existe uma escritura única como a Bíblia, ou o Alcorão, que possa ser usada para apresentar a fé. Não há um acordo universal sobre qual divindade é suprema, e existem inúmeras práticas e tradições que podem ser muito diferentes de uma comunidade para outra. Se o hinduísmo enviasse missionários, quase todo missionário acabaria tendo crenças diferentes, citando textos diferentes e até proclamando divindades diferentes como supremas. Não havia uma doutrina central, pois não havia uma autoridade religiosa central no hinduísmo para direcionar qualquer tipo de esforço de conversão. Os templos são em sua maioria independentes, e não existem instituições que possam exercer autoridade sobre mais do que uma pequena fração dos fiéis hindus. Resistência persa e chinesa. Mas isso não é tudo. Também precisamos olhar para as religiões e culturas ao redor da Índia que resistiram à expansão do hinduísmo. A oeste, a fronteira era a Pérsia. A religião da Pérsia, o zoroastrismo, costuma ser datada por volta do primeiro milênio antes de Cristo, embora suas origens e a data de Zaratustra sejam debatidas. Ao contrário dessas religiões indianas, o zoroastrismo era geralmente menos aberto à mistura religiosa e frequentemente estava intimamente ligado às instituições imperiais. Respaldado pelo formidável poder de vários impérios persas e contando com fortes instituições ligadas aos templos, um sacerdócio poderoso e uma longa tradição de textos sagrados centrada no Avesta, era um estilo de religião completamente diferente daqueles da Índia. Embora comerciantes e viajantes hindus pudessem ser encontrados na Pérsia ao longo de sua história, e uma pequena minoria hindu de comerciantes fosse tolerada, o hinduísmo nunca teve um número significativo de convertidos ali. A outra grande barreira para a expansão do hinduísmo foi a China. A China sempre teve uma relação complicada com a religião. O confucionismo e o taoísmo já estavam bem estabelecidos no país quando os primeiros indícios do hinduísmo chegaram através de comerciantes e viajantes, mas talvez seja melhor descrevê-los como modos de vida e tradições, que muitas vezes são tratados tanto como filosofias quanto como religiões. O hinduísmo, com sua mitologia vívida e rico panteão de deuses, era bastante estranho à cultura chinesa. Além disso, com a China passando por longos períodos de estabilidade política, prosperidade econômica e domínio cultural, os chineses não tinham nenhum incentivo para se converter a uma fé estrangeira. Na verdade, eles esperavam que os estrangeiros se inspirassem em seu modo de vida. A China era uma influência poderosa sobre regiões vizinhas como a Coreia, o Japão e o Vietnã. Assim como a Índia influenciou culturas na Baía de Bengala. E o hinduísmo teve dificuldades para ganhar espaço na maioria dessas áreas, onde a influência chinesa predominava. Sistema de castas e cultura de elite. Também havia o fato de que o sistema social sobre o qual o hinduísmo se apoiava era difícil de ser transplantado para fora da Índia. O sistema de castas hindu, frequentemente descrito pelo ideal de Varna, mas vivido através de muitas comunidades locais de Jati, tem sido um dos aspectos definidores da sociedade indiana por milhares de anos. No topo estão os brahmanes, os homens sagrados e aqueles com conhecimento das escrituras. Abaixo deles estão os kshatriyas, que são os guerreiros e governantes. Abaixo estão os vaixás, comerciantes e proprietários de terras, seguidos pelos sudras, as massas trabalhadoras. Esse sistema de 4 varnas aparece nas escrituras hindus, mas muitas comunidades foram historicamente tratadas como estando fora da estrutura de Varna, incluindo grupos que mais tarde foram chamados de Dalits, e pessoas de fora não eram automaticamente integradas a ele. Esse sistema de castas mantinha a ordem social, mas também tornava extremamente difícil que as crenças hindus se espalhassem para novas sociedades. A casta era baseada principalmente na linhagem, e era difícil integrar novos convertidos a qualquer varna existente. Quando isso acontecia, geralmente eram governantes poderosos, ou elites sendo incorporados à casta kshatriya, ou comerciantes a vaishya. Para a grande maioria das pessoas comuns, porém, havia pouca perspectiva ou atrativo em ser incluído no sistema de castas. As relações entre castas eram rigorosamente controladas. Casamentos ou compartilhar refeições entre castas geralmente eram proibidos. Muitos não hindus acabavam perdendo certas liberdades
se submetessem a isso, o que tornava o hinduísmo menos atraente do que o budismo e outras religiões, que não exigiam o mesmo controle social. Mesmo assim, aspectos do sistema de castas foram parcialmente replicados em lugares como o Império Khmer. Mas nunca foi na mesma escala que era na Índia. Os sistemas sociais existentes continuaram fortes e resistentes às reformas hindus. Também havia uma questão de status social e diferenças de classe. O hinduísmo era mais atraente para as elites sociais graças ao sistema de castas. Mas também se espalhou lá com mais facilidade graças ao caráter elitista da cultura sânscrita. Assim como o latim, o sânscrito era uma língua de elite que as massas não sabiam falar, muito menos ler. O acesso das pessoas comuns aos textos hindus era bastante limitado. Assim, tradições hindus das cortes e em sânscrito eram geralmente menos acessíveis ao povo, mesmo em reinos oficialmente hindus. Mas isso não quer dizer que a religião indiana não tenha encontrado convertidos entre as massas. Pelo contrário, a religião indiana prosperou entre as pessoas comuns. No entanto, a religião que mais teve sucesso e se expandiu não foi o hinduísmo, mas o budismo. O budismo caminhou lado a lado com o hinduísmo por toda a cosmópole sânscrita. Havia poucos reinos puramente hindus além da Índia. Seria mais preciso chamá-los de hindu-budistas, misturando elementos das duas religiões, mesmo que os governantes e as elites preferissem uma em relação à outra. O hinduísmo e o budismo sempre foram tolerantes com outras religiões, então era normal que coexistissem. Frequentemente, governantes hindu-budistas alternavam entre as duas crenças dentro da mesma dinastia, e governantes hindus ficavam felizes em financiar templos budistas, assim como budistas financiavam templos hindus. No entanto, o budismo tinha algumas vantagens, o que permitiu que ele se estabelecesse com mais sucesso do que o hinduísmo a longo prazo. Primeiramente, enquanto o hinduísmo estava intimamente ligado às elites, o budismo era mais eficaz em alcançar o povo comum. Monges e monjas budistas itinerantes espalhavam o budismo ao povo comum com mais eficácia que os homens santos hindus. Embora existissem ascetas hindus itinerantes, a maioria da classe brahmane, que atuava como líderes espirituais hindus, convivia com a alta sociedade e não com o povo comum. As práticas simples dos budistas eram compreensivelmente mais bem-sucedidas em conquistar novos convertidos do que o conhecimento ritual especializado e o aprendizado elitista em sânscrito dos textos sagrados dos brahmanes, aos quais poucas pessoas jamais teriam acesso. O budismo não tinha um sistema social tão rígido e não tinha problemas religiosos em aceitar novos convertidos ou em remodelar as relações sociais em novas comunidades. Os seguidores budistas eram menos restritos por regras de status hereditário na participação religiosa, e converter-se ao budismo não significava submeter-se a um status de casta inferior restritivo, como acontecia no hinduísmo. Algo aconteceu. O resultado foi que muitos dos reinos hindu-budistas tornaram-se mais budistas com o passar do tempo. Antes os governantes seguiam o hinduísmo e seus modelos de realeza, mas com o povo se tornando mais budista, também passaram a adotar o budismo. Como os Khmeres, que mudaram a religião do estado do hinduísmo para o budismo entre o fim do século XII e o século XIII. Também houve algumas regiões que adotaram o budismo plenamente desde cedo. O Tibete é provavelmente o melhor exemplo disso, onde o budismo substituiu os sistemas de crenças indígenas existentes a partir do Império Tibetano no século VII e se tornou dominante ao longo dos séculos seguintes. O budismo tibetano foi muito beneficiado pelo surgimento da língua tibetana, reduzindo a dependência do sânscrito para textos religiosos e filosóficos. Um processo semelhante que os estudiosos chamam de vernacularização, onde formas escritas de línguas locais como o tailandês e o Khmer surgiram no final do primeiro e início do segundo milênio. Para desafiar o monopólio do sânscrito sobre a religião e a cultura, ocorreu em muitos lugares e andou de mãos dadas com a redução da dominância hindu nessas sociedades. E aqui a China entra na equação novamente. O foco mais fundamentado e filosófico do budismo era muito mais aceitável para os chineses. O foco do budismo na moralidade pessoal e a ausência de sistemas sociais exigentes tornaram fácil sua integração na sociedade chinesa.
Através da China, o budismo se espalharia ainda mais para a Coreia e o Japão de uma forma que o hinduísmo simplesmente nunca conseguiu. O resultado foi que, nos séculos XIII e XIV, o budismo se mostrou a religião indiana com mais convertidos fora da Índia, com mais reinos e cidades-estado professando-o como religião oficial, do que o hinduísmo. Até hoje, o budismo continua amplamente difundido no leste e sudeste asiático, em lugares onde o hinduísmo praticamente desapareceu. O Islã tem sido um fator no sul e sudeste asiático praticamente desde que surgiu, no início do século VII. A conquista muçulmana da Pérsia garantiu que comerciantes muçulmanos fossem uma presença comum nos portos indianos e do sudeste asiático. Mas com a ascensão das dinastias muçulmanas no Afeganistão, nos séculos X e XII, o hinduísmo sofreu sua primeira grande perda para a expansão islâmica. Antes a fronteira do cosmópolis sânscrita e a extremidade ocidental do Império Maurya, o Afeganistão passou do mundo hindu para o islâmico. A conquista muçulmana também levaria ao recuo do hinduísmo em Bengala, depois que conquistadores turcos muçulmanos a capturaram no século XIII. Eles fizeram do Islã a religião oficial e governaram continuamente sob uma sucessão de dinastias muçulmanas e depois sob o Império Mogol, até a chegada do domínio colonial europeu. A Índia também foi invadida por vários conquistadores muçulmanos. Partes do noroeste da Índia ficaram sob o controle dos muçulmanos Gaznévidas no século X, e o estabelecimento do sultanato de Delhi trouxe o domínio muçulmano para uma parte considerável do subcontinente. Mais tarde, a ascensão dos mugóis no início do século XVI colocou grande parte da Índia sob domínio muçulmano. No início, os mugóis eram admiravelmente tolerantes com as religiões existentes, com o imperador Akbar promovendo debates interreligiosos, financiando templos hindus e casando-se com mulheres hindus. No entanto, essa tolerância enfraqueceu sob alguns governantes posteriores e surgiram períodos de tensão e políticas coercitivas entre as comunidades muçulmana e hindu. Como resultado, os grupos hindus frequentemente careciam de um poder político unificado forte que pudesse proteger ou promover consistentemente suas tradições. Nos dias de glória da cosmópolis sânscrita, os governantes do Sudeste Asiático haviam aderido ao hinduísmo e ao budismo para acessar a alta cultura e legitimar seu governo. Com os muçulmanos controlando partes da Índia, o Islã virou modelo a ser seguido. Novas cidades-estado e reinos surgiram, professando ideias islâmicas para atrair comércio e melhorar as relações com os novos governantes poderosos da Índia. O Islã cresceu no Sudeste Asiático graças às redes de comércio do Oceano Índico, mercadores muçulmanos, estudiosos e governantes locais que o adotaram por diplomacia, comércio e legitimidade. Mercadores muçulmanos participaram do comércio no sul da Ásia por séculos, com aumento gradual ao longo do tempo. Assim como hindus e budistas, eles promoveram a religião entre as comunidades nas cidades portuárias, e, em poucos séculos, mesquitas podiam ser encontradas em muitos portos importantes, do Vietnã ao Golfo Pérsico. No entanto, ao contrário do budismo e do hinduísmo, o Islã também tinha um impulso missionário. Muçulmanos eram incentivados a converter outros, e as mesquitas se espalharam pelas redes comerciais. Mercadores muçulmanos criaram laços sólidos com não-muçulmanos, e assim incentivaram comerciantes e líderes a adotar o Islã. Embora convertidos ao islamismo tenham começado a aparecer no Sudeste Asiático, já no final do século VII, ou início do século VIII, só no final do século XIII surgiu a primeira potência muçulmana no Sudeste Asiático, com sultanatos bem documentados como Samudera Pasai, em Sumatra. A partir dali, o Islã se espalhou pelas redes comerciais para inúmeros outros portos. No início do século XV, o Sultanato de Malaca adotou o Islã, tornando talvez o estado mais importante do Sudeste Asiático em um estado muçulmano. Por volta de 1500, muitos dos principais portos do Sudeste Asiático estavam sob controle muçulmano, e a conversão do restante ocorreu logo em seguida. No século XVII, o Islã já era dominante em grande parte das ilhas e portos do Sudeste Asiático.
As ilhas que hoje formam a Indonésia, que antes eram uma mistura de hinduísmo e budismo, tornaram-se predominantemente muçulmanas. Apenas Bali manteve uma cultura distinta dominada pelo hinduísmo, graças ao seu relativo isolamento geográfico e ao fato de servir como refúgio para hindus que migravam para lá, incluindo migrações posteriores vindas de Java. Conclusão. Em resumo, os motivos pelos quais o hinduísmo existe quase exclusivamente na Índia hoje são claros. O hinduísmo geralmente não desenvolveu grandes instituições permanentes dedicadas a conversões em massa no exterior, e sua expansão além da Índia ocorreu principalmente por meio do comércio, das cortes e do prestígio cultural, em vez de movimentos missionários ou conquistas. O hinduísmo não tinha interesse e não conseguiu obter uma presença significativa na Pérsia ou na China, o que impôs um forte limite geográfico à expansão do hinduísmo além do Sudeste Asiático. No Sudeste Asiático, muitos se converteram ao hinduísmo devido ao poder cultural dos textos em sânscrito, ao uso político como ideologia dominante ou para facilitar relações com comerciantes hindus. O desenvolvimento de culturas literárias próprias no Sudeste Asiático, em seus idiomas, reduziu o incentivo ao hinduísmo. Comparado ao exigente sistema de castas do hinduísmo, o budismo se mostrou mais atraente para as massas e foi difundido por monges e monjas budistas, ativos que levaram o budismo ao povo. Enquanto isso, a ascensão do Islã com sua cultura ativa de conversão e poderosos impérios de apoio, não apenas tomou o controle da Índia hindu, mas também converteu muitas daquelas sociedades do Sudeste Asiático que ainda não haviam abandonado o hinduísmo. No final do século XIX, o hinduísmo sobreviveu quase que exclusivamente na Índia, na ilha de Bali, e em um pequeno número de comunidades étnicas menores, como os hindus, Shan, Balamon. Foi muito interessante trabalhar neste vídeo. Se você gostou tanto quanto a gente, clique no botão de curtir agora mesmo e ative o sininho antes de sair, para não perder quando desvendarmos mais mistérios da história. Até a próxima! Se você quiser nos ajudar a continuar criando e ter acesso antecipado aos nossos vídeos, conteúdos dos bastidores e outras vantagens, considere se tornar um membro aqui mesmo no YouTube ou nos apoiar no Patreon. Toda ajuda faz diferença. E como sempre, muito obrigado por assistir.